Pegue comigo a palavra de Deus, pegue o Evangelho e abra comigo no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 30. Novo Testamento, Evangelho relatado por João, capítulo 19, versículo 30. Assim que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Dá uma olhada à sua direita, à sua esquerda. Veja se tem alguém perto de você sem o Evangelho. E se tiver, chegue próximo dessa pessoa, compartilhe a leitura. Diga, olha, é aqui que o pastor vai ler. João capítulo 19, versículo 30. Amém? Vamos ler? Diz assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Vou ler de novo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Eu vou ler pela terceira vez e agora eu quero ouvir todo o povo abençoado da Paz e Vida aqui em São Luís do Maranhão, repetindo em seguida bem alto e bem forte. Vamos lá? E quando Jesus, mais alto para todo o Brasil ouvir. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quantos creem que isso aconteceu? Que Jesus disse essa frase. Crê? Crê que Deus vai falar conosco nesta manhã? Então deixa a Bíblia aí no assento, desocupem as mãos. E vamos dar para a palavra do Deus vivo, a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Isso, povo de São Luís, vamos aplaudir. Povo do Maranhão, vamos aplaudir a palavra de Deus. Povo de todo o Brasil, vamos aplaudir a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Mais alto, diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a tua palavra agora será pregada. E quem é o homem para falar alguma coisa? O homem nada tem para falar, o homem nada tem para dizer. Que venha agora o teu Espírito. Tome agora a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder, com unção e com autoridade. E que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Você sabe que Jesus ficou pregado na cruz durante 6 horas. Ele foi pregado às 9 da manhã e ele entrega o Espírito, ele morre às 3 horas da tarde. Nesse período de 6 horas, Jesus estava consciente. Jesus falava. Ele interagia com pessoas que estavam ao pé da cruz. Ele interagiu com os guardas que estavam ali o executando. Ele interagiu com Maria. Ele interagiu com os bandidos que foram pregados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas é claro que falar naquela circunstância é muito complicado. A pessoa que morre na cruz, ela morre lentamente. Ela morre por hemorragia, por conta dos ferimentos, que ela perde muito sangue. E ela morre por asfixia, falta o ar. Na posição que o crucificado ficava, respirar era muito complexo.
a pessoa tem que fazer um movimento grande com o corpo para conseguir encher o pulmão de ar e então falar. Considerando que os pés estavam pregados, que as mãos estavam pregadas, cada movimento que a pessoa fazia com o corpo era uma dor ainda maior que ela sentia. Então muitas vezes o crucificado, ele morria em silêncio. Porque se ele ficasse espraguejando, ou chorando, ou falando qualquer coisa que seja, ele aumentava a sua dor e o seu sofrimento. Mas é interessante demais que o Senhor Jesus, naquelas 6 horas em que esteve na cruz, ele tenha proferido exatamente 7 frases. Curioso, né? Impressionante como o número 7, ele está presente na palavra de Deus em vários lugares, em vários momentos. Na cruz, Jesus proferiu 7 frases. Quem sabe numa outra oportunidade eu fale para você, numa única mensagem, sobre as 7 frases da cruz. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou falar só desta penúltima. Quando ele disse, está consumado. Quando ele disse está consumado, eu preciso que você entenda que a nossa Bíblia, ela está traduzida para a língua portuguesa. Então, o que Jesus disse não foi está consumado, porque Jesus não falava português. O que é que Jesus falou então? Qual foi a palavra que Jesus proferiu nesse exato momento? E outros evangelistas que contam isso, você sabe que a cena da cruz foi contada pelos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João contaram que Jesus foi para a cruz. Mas em um outro evangelho está relatado que ele deu um brado. Ele não sussurrou. Ele falou alto. É como se ele dissesse assim, eu já vou morrer. Mas antes de morrer, eu preciso declarar isso em bom tom e alta voz. Então ele puxa o fôlego, ele faz aquele movimento na ponta dos pés para tentar puxar o ar. E ele diz esta frase, que nós entendemos em língua portuguesa como está consumado. E está consumado é, na verdade, uma tradução. O que Jesus disse, ele disse em grego. E a palavra grega proferida por Jesus é esta aqui. Tetelestai. Tetelestai. Repita aí. Tetelestai. Não, pratique esse grego aí, vamos melhorar isso. Vamos lá. Tetelestai. Imagine Jesus pregado, esvaindo sangue, morrendo. E de repente, ele puxa o fôlego, enche o pulmão de ar e dá um brado. Tetelestai! Em seguida ele morre. Aquela palavra proferida por Jesus não foi dita por acaso. Nada que Jesus falou foi por acaso. Nem quando ele estava fora da cruz, ele jogava a conversa fora. Tudo que Jesus dizia, ele dizia com propósito. Cada palavra que saiu da boca do Senhor Jesus foi proveitosa. Dá glória a Deus por isso. Muitas dessas palavras estão aqui, muitas não estão, mas sabemos que Jesus não falava coisas por falar. Não soltava palavras ao vento. Então o que quer dizer esta palavra grega tetelestai? E por que Jesus, podendo falar outras coisas, perto de morrer, puxa o ar para dizer isso? O que significa tetelestai? Bem, primeiro eu preciso te explicar que talvez você nunca ouviu essa palavra. Quem nunca ouviu essa palavra, levanta a mão. Nunca ouviu. Pastor, é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém dizer isso. Pois é, a maioria nunca ouviu essa palavra. Só que o povo da época de Jesus conhecia muito bem esse termo.
As pessoas que viviam no primeiro século falavam tetelestai com uma certa frequência. E é interessante que esse termo grego tetelestai, que é traduzido em língua portuguesa como está consumado, portanto, está consumado é uma tradução da palavra grega, do termo grego tetelestai. Era dito em 3 circunstâncias. E esta é uma mensagem rápida e objetiva, da qual eu quero te falar apenas sobre esta penúltima palavra dita por Jesus na cruz. E o que ela significa? A primeira circunstância em que a palavra tetelestai era dita, era quando um pai chegava para um filho e dizia assim: meu filho, eu quero que você faça determinada tarefa. E você sabe que um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe. Porque se o filho honrar o pai e a mãe, os seus dias na terra se prolongarão. O judeu leva isso muito a sério. Isso não é uma coisa que o judeu apenas deveria levar a sério. Eu acho que todo mundo deveria levar isso a sério. Honrar pai e mãe. Nós estamos vivendo uma geração que está tão bagunçada, que hoje são os pais que honram os filhos, e não os filhos que honram os pais. Hoje em dia, são os pais quem fazem as vontades dos filhos, e não os filhos que fazem a vontade dos pais. A coisa está bagunçada mesmo, uma inversão de valores. Mas a palavra de Deus não mudou não, viu? Se você está aqui me ouvindo, você é filho de alguém. Teu pai está vivo? Tua mãe está viva? Honra. Honra. Você tem que honrar na juventude, enquanto você está ali debaixo do teto deles, obedecendo, fazendo o que eles pedem, mesmo quando não quer, mesmo quando não gosta, mesmo quando tinha outra coisa para fazer. E depois de grande você honra de outras formas, né? Você honra cuidando, você honra provendo, há várias formas de honrar. Mas no Antigo Testamento e no Novo, quando um pai dizia para um filho fazer uma coisa, nem sequer ele cogitava em desobedecer. Porque se um filho desobedecesse um pai, ele estava não só desobedecendo o pai humano, mas ele estava desobedecendo o Pai Celestial que ordenou na sua palavra que tal filho cumprisse esse princípio de honrar o pai. Então o pai mandou o filho ir para a lavoura e plantar, ir para a lavoura e colher. O pai mandou o filho ir cuidar dos animais. O pai mandou o filho fazer qualquer coisa. O filho ia, o filho fazia, e depois de feito, o filho voltava para o pai e dizia: Abba, tetelestai. Pai, está feito. Pai, está cumprido. Pai, aquilo que você me mandou fazer, eu fiz. A missão que o Senhor me deu, eu honrei. Quem está entendendo até aqui? Essa era a primeira circunstância em que o termo tetelestai era usado. Era quando um filho obedecia ao pai e fazia exatamente o que o pai havia ordenado. Eu quero começar já a te explicar o que foi que Jesus fez. Jesus é o que do pai? O que ele é do pai? Vamos lá? João capítulo 3. O Evangelho segundo João, capítulo 3, apresenta Jesus como o Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o Filho. E ele, como Filho, recebeu uma missão. Qual foi a missão que o Pai, Deus, entregou para esse filho chamado Jesus? A missão de vir a esse mundo, a missão de viver uma vida inteira sem nunca pecar,
a missão de levar sobre si um fardo espiritual do pecado de toda a humanidade, a missão de derramar o seu sangue até a última gota, a missão de salvar a humanidade. Foi essa missão que Jesus recebeu do seu Abba, do seu Pai. E Jesus cumpriu esta missão plenamente. Dá um glória a Deus aí, minha gente. Ele viveu uma vida íntegra, reta e pura nessa terra, sem nunca cometer um único deslize, um único vacilo. Às vezes as pessoas ficavam impressionadas com o foco de Jesus. Jesus não se desviava do foco, Jesus não saía do seu propósito. E quando alguém dizia: mestre, come, aproveita a vida, Jesus dizia: sabe qual que é a minha comida? Minha comida é fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. Jesus não se distraía com as coisas desse mundo. Jesus era um homem jovem. Quando ele iniciou o seu ministério, ele tinha apenas 30 anos. Vai cumprir o seu ministério até os 33. Então ele era um homem jovem. Uma pessoa com aquela idade que Jesus tinha, muitas vezes se envolvia com tantas coisas, mas Jesus não. Por quê? Porque Jesus tinha uma missão dada pelo Pai e ele precisava cumprir esta missão. Eu vou te mostrar uma oração que Jesus fez, que foi uma das últimas orações feitas por ele. Vá comigo em João capítulo 17. Novo Testamento, João capítulo 17. Eu vou ler a partir do versículo 1. Ele vai orar assim antes de ir para o Getsêmani. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4, atenção. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O que Jesus está dizendo para o Pai naquela oração? Pai, o Senhor me deu uma missão, o Senhor me deu uma tarefa, e eu estou cumprindo essa tarefa rigorosamente, desde o primeiro dia de vida até agora. E quando Jesus foi para a cruz, cumpriu todas as profecias que ainda restavam serem cumpridas, ele pôde soltar o brado, tetelestai. Quando ele disse esta palavra, ele estava dizendo para o Pai: eu estou cumprindo plenamente a missão que tu me deste, não resta mais nada a fazer, a missão está cumprida. Jesus cumpriu plenamente a missão. Não aceite que ninguém venha dizer para você: olha, esse aqui é um outro evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus, ele falhou na sua missão. Ele morreu, ele foi assassinado. Era para ele ter feito mais, ele não fez. Olha, está vindo aí uma outra pessoa para completar as obras de Jesus, porque a obra dele ficou incompleta. Isso tudo é heresia, viu? Não aceite ninguém vir dizer para você que você tem que aceitar uma outra pessoa, receber um outro evangelho, que dizendo que Jesus não cumpriu a missão. A missão de Jesus foi cumprida plenamente. Havia uma segunda situação em que o termo tetelestai era proferido. Suponha que uma pessoa comprou a prazo. Alguém aqui já comprou a prazo? Quem já comprou a prazo? Os mais antigos vão lembrar, o pessoal que vendia no crediário, lembra? Lembra do crediário? Você comprava lá um jogo de panela para pagar em 6 vezes, né? Aí o rapaz ia lá, te vendia as panelas, aí anotava lá, né?
Aí todo mês ele ia lá receber R$50, R$100, sei lá. Teve uma época que era assim. Hoje em dia o comércio mudou. O comércio hoje é eletrônico. Hoje você compra pela internet, eles entregam na tua casa, você paga no cartão de crédito, nem vê a cara do vendedor. Tudo mudou, né? Mas, por muito tempo, o comércio funcionou assim, na base da palavra, da confiança e da promissória. Fazia-se uma promissória, a pessoa assinava e dizia: olha, você tem que me pagar. E toda vez que a pessoa ia lá receber, riscava mais uma cédula da dívida. Mas quando a dívida era completamente paga, o que vendeu, o credor, o mercador, pegava aquela nota promissória e escrevia o quê? O que ele escrevia? Tetelestai. E quando ele dizia lá para quem comprou, Tetelestai, escrevia isso, ele estava dizendo: você não deve mais nada. A sua dívida está quitada. Quem entendeu essa segunda situação? Agora traga isso para a nossa vida com Deus. Você sabia que diante de Deus, todos nós estamos em dívida? Você sabia que todo ser humano tem uma dívida para com Deus, e é uma dívida impagável? Pastor, que dívida é essa? Será que é o dízimo que eu estou atrasado? Que dívida que é? Esquece dinheiro, não estamos falando de dinheiro aqui. A dívida que todos nós temos para com Deus é a dívida do pecado. Todos pecaram, diz a palavra, e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado é uma dívida impagável, por quê? Porque você diz para si mesmo: vou me santificar, eu não vou pecar, eu não vou falhar com Deus. Aí vem alguém, te tira do sério, apronta uma com você, e você fica furioso. Aí você abre a boca e fala aquelas palavras que não deveria falar. Você fala: poxa vida, pequei. Ó. Você estava se santificando, você estava se consagrando. Aí você está no trânsito, passa um motoboy e quase arranca o teu retrovisor. Aí você vai lá e abençoa a terceira e quarta geração dele, né? Vai lá, hein? Aí você fala: tá vendo? Pequei. Ou então você peca por qualquer outra coisa. O que te faz pecar? Muitas coisas. O problema é que nenhum de nós aqui, e eu digo nenhum, incluindo a mim, nenhum de nós aqui é capaz de pagar essa dívida. Nenhum de nós aqui é capaz de se livrar dos seus próprios pecados. Era necessário que alguém fosse lá e pagasse a dívida no nosso lugar. O que é que Jesus fez com o seu sacrifício na cruz do Calvário? Ele pagou para Deus a dívida que era minha, a dívida que era sua. Dá glória a Deus por isso. Era eu quem devia, era você quem devia, mas Jesus foi lá e pagou. E a boa notícia que eu te dou é que Ele pagou plenamente. Você não deve mais nada. Olha o que está escrito na palavra de Deus aqui, em Romanos capítulo 8. Você era um terrível pecador, que devia muito para Deus. Mas agora que Jesus se sacrificou no teu lugar, olha o que a palavra diz. Portanto agora, Romanos capítulo 8, versículo 1, acompanhe. Romanos 8, 1. Portanto agora, não antes. Antes você era devedor. Antes você estava em falha. Mas agora que você creu no sacrifício de Jesus, agora que você recebeu Jesus como teu único Senhor e Salvador, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Espírito. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor. Não há mais dívida, não há mais condenação. Quer ver mais? Carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. E essa é uma das maiores raivas que o diabo tem de mim e de você. É porque ele já não pode mais me condenar, me acusar, por causa dessa dívida. Quando a pessoa tem uma dívida e ela paga completamente, às vezes ela num ato de revolta, de libertação, ela pega aquele boleto que ela pagou e não deu mais nada, ela até rasga. Estou livre, acabou, escravidão, chega. Pagou aquele 100º boleto do apartamento, do carro, sei lá do que a pessoa comprou e foi pagando. Quando ela paga o último, ela se livra da dívida, ela celebra, né? Olha o que Jesus fez por nós, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Jesus pegou a cédula, a dívida, a promissória, que era minha, que era sua, pagou. E aí ele riscou a dívida. E sabe com o que Jesus pagou? Não foi com prata, nem com ouro, mas foi com o seu precioso sangue. Quando ele disse na cruz, tetelestai, o que ele está dizendo? Está quitado, a dívida está paga. Sabe qual era a terceira circunstância em que a palavra grega tetelestai era proferida? Era quando uma pessoa comprava um imóvel, e não é de agora que se compra imóvel para pagar a perder de vista. Na época antiga também era assim. Tinha pessoas que tinham melhores condições e compravam à vista, mas muitos compravam e iam pagando. Só que eles nunca davam a escritura de um bem antes que ele estivesse completamente pago. Eles primeiro recebiam, aí quando acabava de pagar, aí o antigo dono do imóvel pegava aquele contrato e escrevia lá o quê? Tetelestai. O que é aquele termo tetelestai, nesse contexto de compra de bem, de compra de imóvel, queria dizer? Está quitado. Agora esta casa é sua, agora essa morada é sua, ninguém te tira mais. Quem tem um imóvel financiado aqui sabe, né? Você tem um imóvel, ele está no teu nome, você até mora lá, mas não pague não para ver. Se você não pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o que acontece? O banco que te financiou toma o bem de volta. E vai a leilão e você perde o imóvel. Todo mundo aqui sabe disso. Mas quando você quita o imóvel, ele é teu. Ninguém te tira mais. A boa notícia que eu tenho para te dar é que na cruz, Jesus bradou, tetelestai. A tua morada é tua e ninguém tira. Oh, glória! Pastor, de que morada que você está falando? É da minha casinha aqui em São Luís? É do meu apartamento? De que casa que você está falando? Escute, Jesus prometeu que iria preparar uma morada para cada um de nós. Quem crê em tudo que Jesus falou, levanta a mão. Tudo que ele falou, você acredita? Se ele falou há 2000 anos atrás que ele iria voltar para o Pai, porque ele tinha que preparar uma morada para mim e para você, não tenha dúvida, a morada já está preparada. Se o arrebatamento fosse hoje, se fosse agora, eu não iria para o céu encontrar tudo em obras.
eu iria para lá, iria encontrar tudo prontinho, tudo preparado. A minha mansão celestial está lá, todo dia tem um anjo que vai lá, passa um paninho, deixa tudo no capricho, que fala, cuida bem que o dono aqui é enjoado, ele gosta das coisas arrumadas. Deixa tudo aqui bonitinho. Lá na tua mansão celestial também, já tem um anjo lá que já está cuidando, porque qualquer hora dessa o morador chega, a trombeta toca e nós vamos estar com ele lá na glória. Veja comigo isso aqui, João capítulo 14. Olha Jesus prometendo a morada. E essa morada, ela não está financiada em 30 anos, viu? Essa morada já está quitada. Já é tua. Se aqui na terra você está triste porque não tem uma casa para chamar de tua, não tem nem um apartamentinho de 45 metros quadrados para chamar de seu, não fique triste não. Lá no céu você já tem uma morada preparada. E qualquer mansão que você já tenha visto na televisão ou pessoalmente, não se compara com esse lugar que o Senhor preparou para nós. João 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha, prometendo que volta, gente. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos aplaudir o Senhor por isso. Ah, como eu anseio por esse momento. Fica de pé no teu lugar, toda a igreja. Vai chegar um dia em que eu vou estar com Ele lá onde Ele está. E é nosso dever nos preparar para esse dia. Feche os teus olhos um minutinho, por favor. Eu não sei o dia nem a hora. O que eu sei é que está próximo. Está chegando o dia em que a trombeta de Deus vai tocar. Os anjos reunirão os escolhidos, os 4 cantos da terra, e aquele que estiver preparado vai subir para se encontrar com o Senhor. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: e se fosse hoje? E se for hoje? Você está pronto? Você está preparado? Você sabia que naquela cidade chamada Nova Jerusalém, só entrarão aqueles cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Esse livro da vida é o livro onde o Senhor escreveu o nome de todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Nesse exato momento, o livro da vida está aberto. E o Pai está olhando para esta igreja, esperando para ver se alguém aqui vai decidir entregar a vida a Cristo, receber Jesus como Senhor e Salvador. Você escreveu, você levantou a mão, eu quero Jesus como Senhor e Salvador, seu nome é escrito no livro da vida. Eu não sei o dia nem a hora que Ele vai te buscar, nem que Ele vai me buscar, e nem sei o dia e a hora que Ele vai buscar toda a igreja. Mas como pregador do Evangelho, é meu dever te avisar. Você precisa estar preparado como se esse dia fosse hoje, como se essa hora fosse agora. Se o teu nome não está escrito no livro da vida, Deus quer escrevê-lo agora. Você precisa receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Tem alguém aqui que quer fazer isso hoje? Há entre nós alguém aqui que ainda não é salvo? Há entre nós aqui alguém que quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Levante a sua mão agora bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Você que quer entregar tua vida para Jesus agora, levante a sua mão. Em nome de Jesus, não desperdice a oportunidade de salvação que o Pai está lhe dando. Jesus se entregou na cruz por você, para que você tenha vida, para que você seja salvo. Se tem alguém aqui que ainda não é salvo,
Se tem alguém aqui nessa reunião que ainda não entregou a vida para Jesus, levante a sua mão agora bem alto. Tem alguém? Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, sabe? Eu comecei a vir aqui na igreja, e o senhor fez o apelo, eu entreguei a vida a Jesus, eu fui aí na frente, eu até batizei nas águas. O problema, pastor, é que eu fui me esfriando, fui enfraquecendo, e eu me afastei da casa do Pai. Há pessoas que estão me acompanhando aqui, que estão nessa situação. Já entregaram a vida para Jesus, mas acabaram se afastando. Eu não sei o que aconteceu com você, ninguém vai te expor aqui, ninguém vai ficar te perguntando, mas por que você saiu? Mas o que aconteceu? A pergunta agora é, você quer voltar para Jesus? Você quer se reconciliar com Jesus? Você quer voltar a ter a certeza da salvação? Pastor, eu quero. Então sai do seu lugar e vem até aqui que eu vou orar por você. Isso, vamos aplaudir a Jesus. Vem para cá. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Venha, venha, venha. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Tem mais gente que precisa tomar essa decisão, não é só eles não. Você que está aí no teu lugar, você está fraco na fé. Hoje você veio porque é Santa Ceia, alguém te convidou, você falou, eu vou lá. Mas fala sério, há quanto tempo que você não vinha na igreja, hein? Há quanto tempo que você não participa da mesa do Senhor? Há quanto tempo que você está separado dessa mesa? Talvez tenha alguém aqui que diga, pastor, eu estou sem congregar. Eu estou fora da igreja. Estou fora da comunhão com o Pai. Você que está fora da igreja, está sem igreja, eu quero orar por você. Tem alguém que está sem igreja, que está fraco na fé? Sai do seu lugar e vem para cá que eu vou orar e o Espírito Santo vai te fortalecer. E se você estiver sem igreja, eu vou orar agora e vou te ligar no corpo de Cristo. Eu vou orar com esses dois que vieram à frente. Você pode ajoelhar, meu querido? Pode ajoelhar comigo? Pode? Não pode? Não tem problema, então fica de pé. Deixa eu falar com você que está me acompanhando à distância. Seja pela internet, seja pelo rádio, seja pelas plataformas digitais. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer receber a Cristo como Senhor e Salvador? Aí onde você está, se for possível, dobre os joelhos como nós estamos fazendo aqui na sede da Paz e Vida no Maranhão. Se não der para dobrar o joelho, aí onde você está, pelo menos repita esta oração. Coloque a mão sobre o coração e ore comigo. E a igreja que está aqui comigo, que já é salva, que está firme com Jesus, dá uma glória a Deus aí quem está firme com Jesus. Então estenda a mão para cá e interceda por essas pessoas que estão aqui e por quem está à distância. Vocês que estão aqui na frente comigo, orem dizendo assim, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. Reconheço que eu não posso ficar longe da Tua presença, nem mais um minuto. Me perdoa, Senhor, por todo o tempo que eu andei longe dos Teus caminhos. De agora em diante, eu vou caminhar na Tua presença até o fim, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, esses homens que vieram aqui na frente reconhecem que andaram afastados, que perderam a comunhão contigo, mas agora eles estão aqui na tua presença, reconhecendo que precisam de ti. Então, meu Deus, eu te peço, levanta esse homem que está caído espiritualmente, fortalece esse que está fraco, renova as forças desse que já não tem mais nenhum vigor. Meu Deus, eu oro por esta pessoa que está me acompanhando à distância agora, pelo rádio, pela internet. Onde estiver alguém acompanhando esta mensagem, entregando a vida a Jesus, escreve agora esse nome no livro da vida do Cordeiro. Fortalece esta pessoa na fé, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Pode ficar de pé. Vamos aplaudir o Senhor. Graças a Deus, glória a Deus.